Um feliz sábado, Igreja de Miami. Que Deus abençoe você agora nessa programação, neste culto. E nós convidamos você para adorar junto conosco neste momento. Vamos cantar, vamos orar, como se nós estivéssemos juntos na igreja. Nesse momento, para então dar início a este culto, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, neste momento nós pedimos a Tua presença entre nós, que nós possamos Te louvar e Te adorar, e que nosso coração possa estar aberto para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Deus ama a quem dá com alegria. Nesse momento nós temos o privilégio de juntos trazermos as nossas ofertas, os nossos dízimos a Deus. Deus não está preocupado na quantidade de dinheiro que você vai dar, mas Ele quer saber da sua fidelidade a Ele, da sua gratidão no seu coração. Neste momento, então, coloque seu dízimo, a sua oferta no link abaixo que você vai ver aí no telão. Que Deus te abençoe muito e vamos continuar com a programação.
Eu estava vivendo de um jeito inaceitável para Deus. Quando era jovem, comecei a ir em festas e beber. Também ia em casas noturnas. Um dia estava assistindo TV quando um pastor disse: "Se você pedir a Deus para mostrar-lhe seu verdadeiro povo, Ele vai lhe mostrar." Eu não sabia como conversar com Deus. Mas naquela noite eu orei para que Deus me mostrasse sua verdadeira igreja. Isso era uma sexta-noite. Na manhã seguinte, quando fui buscar água, eu encontrei um amigo que me perguntou onde eu estava indo. Eu falei a ele que ia tomar banho para sair. Então ele me convidou para ir à igreja com ele. Eu disse, sim, claro. Então eu terminei de pegar a água, tomei o banho e fui à igreja com ele. Eu estou nesta igreja desde então e fui batizado em maio de 2010. Eu trabalho como barbeiro. É desta profissão que Deus me abençoa com uma renda para pagar meu transporte para a Caldeira, onde sirvo como missionário. Fui lá pela primeira vez para pregar e simplesmente me apaixonei pelo povo. Então pedi à minha igreja para me mandar para lá como assistente. Logo depois de eu chegar, o líder saiu e eu me tornei a pessoa responsável por liderar o ministério. Tem sido uma jornada difícil, mas Deus vai à frente. A viagem de ida e volta pode custar até 80 mil dobras. Quando eu não consigo este valor, Deus me dá força para voltar andando. Quando é uma semana de oração, eu faço isso sozinho. Eu vou lá sem ninguém. Às vezes, as reuniões vão até 8, 9 da noite, porque as pessoas têm muitas dúvidas e eu não gosto de deixar ninguém com dúvidas, então eu volto andando na companhia de Deus. Ele é o único que pode me manter seguro. Eu chego em segurança, nada nunca aconteceu comigo. Deus sempre me guiou. O povo de Caldeira é maravilhoso, eles gostam de ouvir a palavra de Deus. Nosso principal desafio é a falta de um abrigo para prestar culto. Nas quartas e sextas temos culto sob uma lâmpada movida a energia solar. Aos sábados o culto acontece em uma pequena casa. Estamos orando para conseguirmos um telhado e um abrigo. Jesus nos deixou uma missão. Ele disse: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Isso me motiva a levar a mensagem de Deus a esse grupo distante de pessoas. Que o Espírito de Deus nos abençoe para continuarmos a obra em Caldeira e para alcançarmos comunidades ao redor. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, ore para que o Espírito de Deus nos ajude e nos capacite a pregar o Evangelho. Tudo que é para mim. Bom dia e um feliz sábado muito abençoado a todos vocês, querida igreja de Miami. Quero dizer que é um privilégio falar do amor de Deus para vocês nesta manhã. Ano passado estivemos juntos, eu e minha família, fomos muito bem recebidos aí por vocês, né? E hoje, através da tecnologia, nos encontramos mais uma vez. Queridos, nós estamos vivendo em momentos difíceis. Nós estamos vivendo na última geração. Essa geração que nós estamos vivendo é a pior geração de todos os tempos. Desde o momento que Adão pôs o pé fora do Éden, essa pior geração. É a geração mais promíscua, é a geração mais corrupta, é uma geração que afronta ao Deus dos exércitos, e nós vamos falar desse Deus Todo-Poderoso nesta manhã. Que privilégio, que privilégio. Eu quero começar com um tema para essa mensagem, para esse sermão. Eu gosto de colocar temas em meus sermões. E hoje o tema é Não Temas. O tema é Não Temas. Vamos falar sobre um dos salmos mais lindos e mais lidos da Bíblia. E vamos tirar algumas lições importantes para a minha e para a sua vida. Queridos, o salmo, a palavra salmo, ela deriva de um vocábulo latino chamado psalmos. Quase a mesma coisa, né? Não muda quase nada aí. O termo ele é usado para designar uma composição para louvar uma divindade. E o Salmo 46 é, sem dúvida, um dos salmos mais lidos por todas as pessoas. Por quê? Porque ele traz segurança e ele traz conforto. Duas coisas para que a gente aprenda nesse salmo.
Primeiro, este salmo ele é um cântico de louvor ao Senhor dos Exércitos. E segundo, esse Senhor dos Exércitos, ele luta por nós em nossas batalhas e nos faz vitoriosos em meio às batalhas que pelejamos. Quem escreveu o Salmo 46? Você sabe que a maioria dos salmos da Bíblia foram escritos pelo rei Davi, mas o Salmo 46 foi escrito pelos filhos de Corá, embora seja composto por declarações do rei Ezequias, mediante um acontecimento histórico na época em que o exército assírio cercou Jerusalém. E é sobre esse acontecimento que nós vamos trazer a mensagem desta manhã. Primeiro, não temas é o tema, o Salmo é 46 e o contexto histórico acontece quando o exército da Síria, o poderoso exército da Síria, ele cerca Jerusalém para matar todos os filhos de Deus que estão ali. O Salmo 46, 47, 48 são hinos de louvor. Tanto é que se você olhar na sua Bíblia, tem até dizendo em que você tem que cantar na voz soprano. Diz que você tem que cantar na voz soprano. Então, nós não temos a melodia, temos apenas a letra. Mas quantas melodias já foram compostas através desse Salmo 46? É bem provável que você conheça algumas. Então, esses são hinos de louvor que celebram a vitória e o livramento de Deus sobre um grande inimigo. Lutero, ele foi professor de teologia na faculdade de Wittenberg. E Lutero, o nome dele é forte no meio da teologia porque ele desempenha uma função de trazer de volta à igreja as escrituras que tinha perdido. Então, Lutero foi um marco na história do cristianismo, da reforma. Mas estima-se que Lutero ele tenha composto cerca de 137 hinos. Agora, no dia 18 de fevereiro, alguns meses atrás, ele completou 474 anos da morte de Lutero. Lutero chegou a pregar mais de 3.000 sermões, escreveu mais de 50.000 páginas. Mais uma curiosidade, o salmo preferido de Lutero era o Salmo 46. Provavelmente deve ser o salmo de muita gente que está nos ouvindo agora. Pois bem, o hino que é cantado em muitas igrejas, Castelo Forte é o Nosso Rei, foi escrito por Lutero. E tem tudo a ver com esse salmo, né? Esse hino é muito cantado na igreja porque tem uma letra forte, né? Ele até virou uma marca registrada para espantar demônio. Eu lembro que no início do meu ministério, um irmão me ligou dizendo, pastor, e eu falei, que foi, meu irmão? Você está muito aflito? E por telefone ele disse, olha, uma pessoa ficou endemoniada aqui, e eu já cantei o hino Castelo Forte 2 vezes e o demônio não saiu. Esse demônio é forte. Já cantei o hino e já dei um banho de água gelada na pessoa, né? Eu fiquei até sem entender. Eu digo, olha, o hino ele tem uma função ali, porque tem uma letra falando de Deus, Castelo Forte ali, mas a água gelada para mim realmente foi uma surpresa. Mas, queridos, era o hino preferido, era o salmo preferido de Lutero e com certeza o salmo de muita gente aqui. O fato é que este salmo nós encontramos palavras de conforto e segurança. O salmo fala de um rio em contraste com o mar agitado. O salmo nos motiva e nos incentiva a confiar no Senhor dos Exércitos. Em uma época de crise financeira, onde o desemprego ou baixo salário torna-se um pesadelo na vida de muitas famílias, o salmo nos traz a segurança de que estamos guardados e protegidos no Senhor, que nos ajudará desde até amanhã. Em tempos difíceis como esse que vivemos, podemos descansar no Senhor, sabendo que Ele continua sendo o mesmo Deus. O nosso Deus é o mesmo. Então, milagre não é coisa de passado, porque se o Deus é o mesmo, milagre é coisa do presente. Creia que milagres acontecem, porque o Deus é o mesmo. Então, assim como foi com Jacó no passado, ele continua sendo nosso refúgio,
refúgio para os que estão angustiados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele continua sendo o Deus do Mário, da Maria, do pastor. Continua sendo o mesmo Deus, o Deus de cada um aqui. Em momentos de tribulações, de pandemias, onde ficamos assolados pelo desânimo, pode ter certeza de que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Vamos ler o Salmo. O Salmo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, por isso não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até manhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa linda, né? Vamos continuar lendo? Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que lindo! Salmo muito poderoso. Queridos, a Bíblia contém 150 salmos. Alguns trazem subtítulos e alguns desses subtítulos contêm referências históricas. Por exemplo, quando a gente olha o Salmo 51, a gente lembra da história de Davi, do pecado de Davi, e quando apareceu o profeta Natã, que revelou tudo, que Deus sempre soube de tudo, Davi ficou entristecido pelo seu pecado. E Davi escreveu o Salmo 51, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, cada salmo ele tem um contexto, ele tem uma história por trás. E traz alguns subtítulos. Mas interessante, o Salmo 46 ele não tem. Mas os estudiosos especulam um acontecimento que inspirou esse salmo. E é sobre ele que nós vamos falar nessa manhã. Segundo os estudos, o salmo está relacionado ao livramento de Jerusalém das mãos dos assírios no ano de 701 a.C. Qual era a situação de Israel? Quem eram os assírios? Para a gente ter uma ideia, os assírios eram povos semitas que viviam ao norte da Mesopotâmia, na região do rio Tigre e Eufrates. Algumas pessoas acham que eram camitas, e a gente pode entender por ser camitas, porque a capital da Assíria era Nínive. Nínive foi construído por Nimrod, e que era filho de Cuxi, que era filho de Canaã, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Então aí tem aí uma genealogia aí bem interessante, né? Mas após a queda do Império Acadiano, o Império Assírio ele foi formado. Os guerreiros assírios eles eram famosos pela sua crueldade com que tratava seus inimigos. E a capital nada mais é do que Nínive. Agora você imagina porque Jonas ele não queria pregar para aquele povo, porque ele sabia que eram descendentes assim, praticamente inimigos do povo de Deus. Então Nínive foi fundada por Nimrod, né? Ele era um habilidoso como lutador, matador, caçador, 3 coisas nas quais os homens encontram muita glória desde a antiguidade, né? Mas se você olhar no mapa, você vai ver a Síria lá em cima, você vai ver o Egito lá embaixo, e numa trajetória entre a Síria e o Egito, você vai ter que passar ali pertinho de Jerusalém, indo naquela rota. E olha o que aconteceu. Os assírios eram uma potência mundial.
eles dominavam o Oriente Médio. Nação após nação era rendida ao domínio deles. Cidades pequenas, mesmo sendo fortificadas, com um exército grande, o exército assírio chegava, dominava, derrubava as muralhas e chegava ali, matava e faziam todos como escravos, roubavam, saqueavam e faziam tudo. Era um povo muito mau. O reino do norte de Israel já havia caído em 722 e a única grande nação que restava para os assírios dominarem seria o Egito. Então, o rei da Assíria naquela época era Senaqueribe, e Senaqueribe partiu para o Egito. No caminho para o Egito ficava o reino do sul, ou seja, Judá, e o rei era Ezequias. Ezequias que estava no trono. Nessa época, Isaías era o profeta contemporâneo. Senaqueribe, ele sitiou o país. Primeiro era a estratégia, sitiava o país, depois ele vinha eliminando cidade por cidade. O exército da Síria era muito poderoso. Para você ter uma ideia, eles tinham cerca de 200.000 homens em seu exército. Então, ele atacou a poderosa, fortificada cidade de Laquis e devastou. E por onde ele passava, esse exército destruía tudo. Na verdade, eles destruíram 46 cidades. A gente está falando do Salmo 46, né? 46 outras cidades foram destruídas, cidades de Judá. E quando ele destruiu ali, Senaqueribe mandou uma mensagem para Ezequias. Na verdade, já dizia assim: olha, Ezequias, Jerusalém é a próxima. Todas as cidades do caminho a gente já tomou. Nosso exército, ele vem como um trator, passando por cima de tudo. E a próxima cidade é Jerusalém. Eu não sei se você consegue imaginar você vivendo num momento como esse. Você está dentro de uma cidade, ela é fortificada, mas agora um exército grande se aproxima. E você sabe que um exército do inimigo, um exército que devasta, que mata, e agora aquele exército se aproxima. Imagina o temor, a preocupação que aquelas pessoas tinham naquele momento. Assim ele conduziu seu exército até os muros de Jerusalém. Aquilo que antes era um recado, agora era real. O exército assírio acampou ao redor de Jerusalém e eles se preparavam para o ataque. Imagine o medo do povo israelita enquanto o inimigo ficava à porta deles, pronto para destruí-los. O exército chegou, vamos morrer. Alguns pensaram dessa forma. O destaque deste salmo é a presença do Senhor com seu povo. A diferença de confiar em Deus durante as dificuldades da vida muda completamente a história. Você tem confiado em Deus? Durante esse momento de pandemia, durante esse momento de crise, você tem confiado em Deus? O salmo não concentra nas muralhas. Olha que as muralhas, elas tinham 4 a 7 metros de largura e uma altura enorme, mas o salmo não concentra-se nas muralhas de Jerusalém, em seu exército ou na força que o inimigo proporciona, mas o salmo concentra-se no Senhor, aquele que é auxílio sempre presente na adversidade, sempre presente na angústia. Vamos recapitular a história para a gente entender. O inimigo cercou o país, vem devastando todas as cidades. Agora aquele inimigo chegou em Jerusalém. Ezequias era o rei daquela época, ele sabia da força do seu inimigo. Agora uma coisa interessante, a Bíblia diz, em segundo livro de Reis, no capítulo 18, 1 a 8, fala um pouquinho sobre Ezequias, sobre o perfil de Ezequias. Diz que Ezequias é achado como alguém que teme a Deus, confia no Senhor, fazia o que era reto diante do Senhor. Senaqueribe e seu grande exército já havia invadido Judá e agora ele cerca Jerusalém. Sua ganância era tamanha que também queria Jerusalém a capital de Judá, né? Capital de Judá. Nesta cidade havia sido construído o templo de Salomão e a Arca da Aliança estava ali localizada. Preste bem atenção nesse detalhe que nós vamos falar um pouquinho dele depois. Agora, Senaqueribe, ele afronta a Ezequias e também a Deus.
a falta de temor de Senaqueribe é tamanha, e ele fazia ser arrogante e irreverente diante de Deus e de Ezequias. Ele afronta Ezequias com palavras de desprezo, mas também ataca o próprio Deus com insultos. A postura de Ezequias diante do povo é de incentivo a confiar em Deus, mesmo diante das afrontas recebidas. Preste atenção numa coisa. Naquele momento que Ezequias é confrontado, Ezequias consulta o profeta e envia uma mensagem a Senaqueribe. Então, diante desta afronta, o rei Ezequias ele se indignou, enviou seus líderes para consultar o profeta Isaías e questionarem se Deus teria ouvido todas as palavras de afrontas daquele rei que ele proferiu contra Deus, o Deus vivo. Isaías transmite a resposta para Ezequias. E a resposta é o tema desse sermão: não temas. Queridos, quando o inimigo vier confrontar, quando o inimigo bater a sua porta, a resposta é a mesma. O tempo passou, o Deus é o mesmo e a resposta é a mesma. Ele diz: não temas. Senaqueribe responde a Ezequias, e quando Ezequias diz assim: olha, nós vamos continuar confiando em Deus. E quando Senaqueribe recebe aquela resposta do representante do rei Ezequias de que eles vão continuar crendo no Deus vivo, eles não vão se entregar, então Senaqueribe ele começa a fazer uma comparação, diz: olha, as outras cidades também confiaram em seus deuses, mas eles foram destruídos, você vai continuar? Eu estou lhe dando uma chance para amenizar. Mas Ezequias, ele de maneira nenhuma negociou. Ezequias se dirige a Deus em oração. Esse é o momento certo. O que Ezequias faz diante da dificuldade? Diante de uma pandemia, o que a gente tem que fazer? Primeiro, não temas. E agora, o segundo segredo, se dirige a Deus em oração. Nesse momento, Ezequias transfere toda a afronta de Deus a Deus, toda a afronta daquele rei a Deus, pois é a Deus que estão afrontando. Ezequias se volta para Deus por meio da oração e clama ao Senhor pedindo que o livre das mãos do inimigo e que isso seja usado como referência para todos os reinos da terra, que saibam que o Senhor Javé, aquele que existe, é Deus, o Elohim, o verdadeiro Deus. Queridos, Deus ouve a oração de Ezequias. Deus responde a Ezequias por meio do profeta Isaías, que ele diz: eu te ouvi. Ele diz que todas as afrontas que Senaqueribe proferiu não foram contra Ezequias, mas contra o Santo de Israel. E agora, queridos, Deus, ele coloca um anjo, apenas um anjo. Um anjo, ele levanta ali com seu poder contra o exército assírio e ele destrói 185 mil soldados. Apenas um anjo. A gente fica pensando que poder grandioso era o poder de Deus. Deus não mandou um exército de anjos para lutar com o exército daquele rei que afrontava. Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados. Senaqueribe ele se retira daquela batalha envergonhado, ele volta para Nínive arrasado. Mas quando ele chega em casa, ele é morto pelos seus 2 filhos. Olha que tragédia na vida de um homem que afronta a Deus. Aqui também nós podemos ver o Senhor lutando pelo seu povo. Ezequias não precisou levantar um grande exército para guerrear contra seus inimigos. Bastou apenas confiar a sua vida nas mãos de Deus. Aqui também podemos ver o Senhor lutando pelo seu povo. Ezequias não precisou inventar coisas, não, ele apenas confiou em Deus. Queridos, 3 coisas interessantes nesse salmo. Quando a gente lê esse salmo, a gente começa lendo assim, olha, Deus é. Em algum momento desse salmo a gente lê Deus está. Em algum momento desse salmo a gente lê Deus faz.
Deus é. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O nome para Deus aqui é El Shaddai, é o Deus forte e poderoso, mais que qualquer muralha. Para tirar o povo do Egito, Deus mandou Moisés dizer: eu sou. Então Deus é. A Bíblia diz que ele é refúgio, fortaleza e socorro. Para que você entenda bem esse contexto, aquelas cidades que tinham muralhas grandes eram chamadas de cidade de refúgio. O inimigo cercava essa cidade, mas ele não podia entrar por causa da muralha. Algo interessante, se o inimigo fosse muito forte e conseguisse destruir aquela muralha, dentro daquela muralha existia a fortaleza. E aí o inimigo poderia tentar, depois que derrubasse o refúgio, derrubar a fortaleza. A fortaleza era um lugar selecionado para príncipe, para reis, para as pessoas ali que conduzia aquela cidade. Mas se o inimigo conseguisse romper a fortaleza, ainda assim dentro da fortaleza existia túneis ali que dariam para outros lugares onde alguém poderia pedir socorro ou alguém poderia escapar. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Que o inimigo ele não tem poder sobre o refúgio. Mas se por acaso ele derrubar o refúgio, continua a fortaleza. E a fortaleza é forte, é fortaleza. Mas se mesmo assim o inimigo derrubar a fortaleza, ele não tem poder sobre nós, porque ainda existe o socorro. E aí ele não tem poder nenhum. E Deus está dizendo: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. O segundo tópico é Deus está. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Queridos, Deus está. Uma grande cidade, ela deve ser construída às margens de um rio. Não era o caso de Jerusalém. O exército assírio, ele cerca a cidade e ele impede que as pessoas saiam para buscar água. Só que Jerusalém não tinha esse privilégio. Jerusalém não era cercada por rios. Mas Ezequias havia construído um sistema subterrâneo de abastecimento que ligava os canais de Gion e no Vale de Cedron ao tanque de Siloé. Aquela história de Jerusalém bem bonita, do tanque de Siloé. Então chegava água naquele tanque ali que vinha desses rios. Que fantástico, né? Então Ezequias estava querendo dizer o seguinte, ainda no Salmo, ainda que o inimigo corte o nosso suprimento de água, que era a primeira coisa que eles faziam, não seremos derrotados, porque o Salmo diz: há um rio cujas correntes ou cujos canais alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Fala sobre o Jeová Shammah, que é o Deus presente. Aqui ele é revelado como Jeová Shammah, um Deus que está sempre presente para ajudar e proteger o seu povo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ele ajudará ao romper da manhã. Coloque Deus no meio dos seus negócios, da sua vida e da sua igreja. Deus está no começo, Deus está no meio, coloque Deus no fim. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por último, querido, Deus faz. Quando o povo saiu do Egito e passou pelo deserto, parece que não tinha mais saída, mas Deus faz um caminho no meio do mar. Deus faz cair o maná, Deus faz a água sair da rocha. Deus faz cessar as guerras. A terceira cena mostra os campos ao redor de Jerusalém em que os soldados assírios estão mortos, suas armas e equipamentos espalhados, quebrados como brinquedos. Imagine o povo cercado de um dos lados da cidade já sendo destruído. Agora teria que lutar sem nenhuma chance contra um inimigo muito forte. Mas a batalha não foi de Ezequias, a batalha não foi de Jerusalém, a batalha foi de Deus. Não teve batalha humana, ninguém morreu.
mas o anjo do Senhor deixa esses vestígios a fim de estimular a fé do povo de Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. O Senhor derrotou e desarmou seus inimigos e destruiu suas armas, de modo que eles não podiam mais lutar. No final diz, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus faz coisas novas. É tempo de coisas novas. Deus faz remover o velho e tornar tudo novo para você. Porém, não há espaço para o novo de Deus se não largarmos aquilo, o velho da nossa vontade. Creia, Deus vai fazer coisas novas. Queridos, Deus é o nosso refúgio. Os habitantes de Jerusalém eram dependentes dos muros que cercavam a cidade e da força dos seus exércitos, mas eles agora passaram a ser dependentes totalmente de Deus. Se Deus for o nosso refúgio, podemos nos livrar do medo. Se Deus for o nosso refúgio, não seremos abalados. Se Deus for o nosso refúgio, seremos vitoriosos. Então, como podemos ter o nosso refúgio? Confiar em Deus, clamar e esperar. E a Bíblia diz, está lá, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquietai-vos é você desarmar e deixar Deus agir em sua vida. Não temas, Deus está dizendo, deixa eu lutar por você, a batalha não é sua. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença. Queremos a Tua bênção sobre esta igreja e cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos vocês da Igreja Adventista de Miami. Meu nome é Clênio Abreu, eu falo diretamente aqui do Brasil. Eu sou regente do coral universitário do UNASP Engenheiro Coelho. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês uma música do repertório do coral que fala sobre a proteção de Deus em tempos difíceis. Que nesse sábado nós possamos nos sentir abraçados por Deus e completamente seguros em sua proteção. Quando os corações transformarem-se em pedra e a compaixão não se achar mais nessa terra, quero estar à sombra do amor de Deus, sob as suas asas estarei em paz. Quando meus irmãos se tornarem meus algozes e os profetas não mais erguerem suas vozes, vou me abrigar nos fortes braços seus, sob as suas asas estarei em paz. Erguerei meus olhos para os altos montes, o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra.
Senhor é o meu escudo, me guardará do terror noturno, nem seta alguma me atingirá em seu amor. Vou descansar, vou descansar. Quando a voz de Deus anunciar o fim dos tempos, E seu anjo então libertar os quatro ventos, vou me refugiar em sua proteção, sob as suas asas estarei em paz. Sobre as suas asas estarei em paz. Chegamos ao final de mais um culto. Muito obrigado, pastor Jurandir. Muito obrigado aos que louvaram a Deus, cantaram, oraram, cada um que desenvolveu sua parte. É muito bom adorarmos a Deus juntos. Quero lembrar a você que é casal, que nós estamos no mês de junho, comemorando o mês dos casais, o mês do amor. Quarta-feira vamos continuar com a nossa série e você tinha uma tarefinha para essa semana, que era entregar uma lembrancinha, falar umas palavras bonitas para o seu amor, para sua querida, para o seu querido, e ler o capítulo 16 do Lar Adventista. Se você não leu ainda, hoje à tarde é um ótimo dia. Pode ler, pode ouvir e assim crescer no seu relacionamento, tá bom? Deus te abençoe, um bom final de sábado.